E aí, seres de trevas e seres de luz, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar sobre o chakra cardíaco, mais um vídeo da série sobre chakras. Os chakras. Chakra cardíaco fica aqui na altura do nosso coração, é a ponte entre o mundo espiritual e o mundo material. É como a gente se vê, é um amor incondicional, é o equilíbrio entre espírito e matéria. É aqui que a gente carrega o olhar sobre nós mesmos. É aqui que a gente transmuta a energia, é aqui que a gente se percebe como ser. E esse equilíbrio desse desafio que é estar na matéria. É aqui que nós carregamos a nossa emoção, a nossa fluidez da vida. Não é à toa que aqui estão os nossos pulmões, que trazem a vitalidade através da respiração e a fluidez que o ar nos traz. Então, essa ponte entre o espiritual e o material, que é manifestada através do chakra cardíaco. O chakra cardíaco ele é conhecido também como o chakra do reikiano, porque o reiki ele é transmitido através de um vórtice de energia entrando pelo chakra coronário e distribuído pelo chakra cardíaco, e ele se estende até a palma das nossas mãos. Então, é um chakra muito bonito, de amor incondicional, porém, quando desequilibrado, a gente tem cobrança, melancolia, tristeza, desilusão, invalidação, autopunição, introspecção, timidez e falta de empatia. Quando eu tô com esse chakra desequilibrado, normalmente eu fico mais encurvado, eu tenho dificuldades de respirar. Uma das manifestações metafísicas relacionadas ao chakra cardíaco é a tristeza, que acaba abatendo os pulmões e manifesta em alguma coisa do tipo de uma pneumonia, uma bronquite, algo relacionado ao excesso de tristeza que nós temos na nossa vida, né? Um pouco de melancolia. Então, quando a gente vai perdendo, como eu falei para vocês nos outros vídeos, quando a gente vai desequilibrando os chakras, eles vão um afetando o outro, como um efeito dominó. E quando a gente fica muito melancólico, muito triste, carregando muitas cobranças sobre nós, nós temos uma tendência a ficarmos mais tristes. Porque, de verdade, pessoal, é um desafio estar aqui. No olhar espiritual sobre a nossa existência, não é um planeta muito fácil de se estar. Não é um planeta onde as nossas emoções elas têm um patamar de equilíbrio. Às vezes aqui a gente busca uma ilusão de felicidade muito grande, como se a gente fosse ficar feliz o tempo todo. E com o advento da internet, as mídias sociais, esse algoritmo bendito que entrega uma vida falsa das pessoas, a gente fica idealizando algo que não é verdade. E no fundo aqui é um planeta que a gente veio nos desafiar. A gente veio olhar para dentro e falar assim: não, eu quero curar essas feridas. Eu quero reequilibrar esse conflito entre matéria e espírito que eu vim para cá resolver. Então, aqui a gente tem muita dificuldade, mas é nesse chakra que nós manifestamos uma coisa que é essencial para a nossa existência, que é o caminho das religiões, filosofias, que é a empatia, que é a caridade. Primeiro, caridade com a gente mesmo, com a nossa existência. Olhar sobre nós respeitoso. A gente não consegue entregar para o mundo algo que a gente não tem. Então, se eu sou uma pessoa muito visceral, raivosa, eu vou entregar raiva, porque eu tenho isso em excesso. Se eu não consigo olhar para o outro ser humano com um olhar de caridade, entendendo que ele também é um ser machucado na existência, eu acabo transferindo isso para mim, entendeu? No fundo, eu vou olhar o outro como eu me olho. Se eu me olho como um imperfeito, uma pessoa inacabada, que não tem como resistir a todas as pressões, eu vou externar isso de alguma forma, porque é o que eu tenho como ferramenta para conversar com esse mundo. Então, o chakra cardíaco ele é um chakra importante para a gente aprender a fazer a caridade, para a gente aprender a se gostar. Não de uma maneira egóica, desequilibrada, narcisística, eu me amo, como eu sou bom, não é isso. Aí isso é outra coisa. Mas é uma maneira da gente se gostar, de entender que nós temos uma função a exercer, que a gente tem um propósito de estar aqui. Não precisa ser um propósito mirabolante. Não, é experienciar a vida. O seu propósito pode ser desafiar a si mesmo,
Não, pelo amor de Deus, não vai sair correndo, escalando o Everest, porque aí é burrice, não é todo mundo que vai fazer isso. Mas é desafiar no sentido da gente se questionar, da gente se descobrir, da gente entender que tem coisa boa nesse mundo. Esse chakra é um chakra que está em bastante desequilíbrio, porque nós tivemos aí um efeito muito forte sobre ele que ocorreu na pandemia, né? Recentemente. Nós tivemos um vírus que atacava justamente o nosso pulmão, a vitalidade do ar, a nossa fluidez, atacou nosso medo, atacou vários sentimentos de desesperança. Então nós ficamos mais tristes, ficamos mais melancólicos com a vida. Perdemos a esperança. Né? Aquilo que era um movimento onde a gente podia se redescobrir, se internalizar, infelizmente, a mídia, os políticos, os grandes empresários, as pessoas mesmo, acabaram levando isso para lugares muito ruins. Claro que nós tivemos coisas boas também que aconteceram. Nós tivemos muitas coisas boas, muitas ações crescendo, a espiritualidade se tornando parte da vida das pessoas, a fé renascendo, mas tudo tem sua dualidade, né? Tudo tem seu ponto positivo e seu ponto negativo. E faz parte. Mas o importante é que mexeu com isso, trouxe à tona os nossos medos, principalmente dessa conexão que nós tanto buscamos. Então é um chakra sensível também, é um chakra de amorosidade. E eu falo muito de caridade e empatia, porque eu acho que é isso que carece no planeta. A gente entender que caridade não é o abdicado que eu tenho para dar para o outro, que caridade não é eu fazer a minha doação e tá tudo certo, que caridade é um processo de se olhar, de ser caridoso comigo mesmo, de eu entender quais são as coisas que eu tenho de necessidade e quais são os valores que eu adquiri. Ter a gratidão, exercitar a gratidão pelas coisas que eu alcancei e que eu tenho. Entende? Costumo dizer o seguinte: se você tem um teto, se você tem água, e se você come a hora que você quiser, você já está na frente de muita gente. Então seja grato por isso. Traga isso para sua vida. Ah, mas é o custo da sociedade, da economia. Beleza, você pode culpar quem você quiser, mas você tem isso. Então comece agradecendo mais. Agradeça as coisas. Por mais ruim que sejam as experiências, a gente precisa encará-las como lições. Entende? E, de novo, eu falo isso sempre: se aconteceu alguma coisa para você, você repete, faz a mesma coisa, você está preso num ciclo. Beleza? Então, comecem a olhar para a vida, para respirar mais, para entender que existem outras coisas, sair um pouquinho desse negócio de conflito que a gente vive atualmente, onde A contra B, azul contra amarelo, o Fla-Flu, o Palmeiras e Corinthians, entendeu? Sai disso, tira a torcida de campo. Nós não vivemos em uma guerra, nós vivemos em busca de um equilíbrio. E se a gente não encontra o caminho do meio, que é o que significa o cardíaco, a ponte, se a gente não encontra isso, a gente não consegue mais ter força para continuar. E galera, tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa boa. Tem muita, muita, muita. Mas a gente precisa sair um pouco. Sair um pouco dessa vida editada das mídias sociais. Sair um pouco dessa ilusão que todo mundo pode, que todo mundo sai do mesmo lugar. Não, que somos desiguais. E cada um sai de um ponto, e cada um tem uma história. A minha dor não é não é a mesma da de vocês. Pode ter o mesmo cheirinho, mas nunca na intensidade. Cada um sente o mundo de um jeito. E quando a gente pratica a caridade com a gente, o olhar para nós mesmos com amor, com empatia, a gente consegue fazer isso com os nossos irmãos que estão passando por isso. Isso reduziria muito os conflitos entre família, os conflitos no trabalho, os conflitos entre nações, entendeu? Então isso diminuiria muito se a gente pudesse pensar com equilíbrio sobre as coisas. Em vez da gente ser tão visceral, tão automatizado, a gente começa a ser um pouco mais a manifestação desse amor que existe nesse planeta. Entendeu? E amor, galera, sem romantismo. Ai, o amor, todo mundo queridinho, um bando de ursinho carinhoso e unicórnio andando pelo planeta. Não é isso. Amor é disciplina. Amor é ordem também. Amor tem hora que um pai, uma mãe, um responsável, ele precisa, através do amor, colocar limite. Ah, mas tem que não tem que nada, querido. Amor é isso também. Por amor eu vou cuidar de você. Por amor a gente erra. Por amor a gente faz coisas ruins. Mas, de novo, é um aprendizado. A gente precisa parar de ser um pouco
romantizado demais as coisas, porque isso é uma ilusão. A vida ela não é assim, tipo, ah, não, porque ou é a felicidade eterna ou este inferno que a gente vive. Não, galera, tem momentos de luz durante a semana, durante o dia, tem momentos de iluminação que a gente tem com pessoas que a gente gosta, assistindo um vídeo, lendo um livro. Agora, a vida editada das mídias sociais, ela faz com que a gente acredite que só existe pontos diversos, ou, perdão, pontos opostos um ao outro. E entre esses dois pontos tem uma paleta de cores maravilhosa de opções, entende? Então, compreender o chakra cardíaco é entender que a gente precisa se olhar, que a gente precisa se cuidar, para que a gente entregue para o mundo algo melhor. Que nada mais é do que não faça o outro aquilo que você não queria que fizessem com você. Entendeu? Então eu não vou xingar o outro, eu não gosto de ser xingado. Entende? Mas também assim, se eu for xingado, preciso escolher como responder isso. Preciso ter discernimento para fazer as coisas. Equilíbrio. Acho que a palavra importante desse chakra é equilíbrio. Tá certo? Tratamentos possíveis, energização dos chakras, para doenças respiratórias, para melancolia, tristezas, aquele peso, aquelas pessoas que carregam uma cruz de responsabilidade, que se colocam como mártires, né, que precisam se sacrificar pelos outros, trato cardíaco, para que essa pessoa se olhe, ela entende que os problemas que não pertencem a ela não tem como cuidar. Uma coisa de quem tem um cardíaco muito grande, assim, e não se olha, olha para o outro, é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo. Eu quero estar disponível para todo mundo, e nunca está disponível para si mesmo. Quando precisa de ajuda, olha para o lado e cobra daqueles que ajudou. E aí quer que o retorno venha dessas pessoas. Aí eu vou explicar uma coisa para vocês que é uma questão de energia. A gente não recebe essa caridade, essa doação daquele lugar só. Porque aí a gente cria um vínculo. Se eu quero isso daquela pessoa, eu crio uma dívida. Aí a gente vira agiota de caridade. Eu fiz para você, eu me sacrifiquei para você. Você não pode fazer isso por mim? Não pode, porque às vezes a pessoa não sabe, não consegue. Então a gente precisa começar a olhar de onde vem essa caridade. É de alguém que nos acolhe, é de uma pessoa que nos dá um sorriso, é de uma oportunidade. Às vezes vem da pessoa que a gente ajudou ou contribuiu de alguma forma. Mas é fazer o bem sem olhar a quem. Estou em condições de contribuir com a pessoa? Sim, posso contribuir. A pessoa pediu a minha ajuda? Não, não vou. Respeito. Ah, mas essa pessoa está passando por uma coisa e eu preciso falar. Não precisa, fica quieto. Se ela levantar a mão e pedir ajuda, você pergunta: quer me ajuda? Posso te dar a minha opinião da minha vivência. Não determinar o que ela tem que fazer. Não ir em busca do resgate. Muitos terapeutas, eu já passei por isso no início, a gente tem essa síndrome de que a gente vai curar todo mundo, que a gente vai equilibrar todo mundo. Aí você vai pro centro, você incorpora, você quer ser o cara que vai receber e ajudar um monte de gente. Isso é gasto de energia. Para quem trabalha com saúde, que é médico, psicólogo, psiquiatra, terapeutas em geral, ou que trabalha com o público, eu quero resgatar, quero ajudar. Não dá, não tem como. Então a gente tem limite, entende? Eu falei lá no começo do vídeo, a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se eu tô sem energia, se eu tô com a minha vida cheia de cobrança, melancólico, como é que eu posso ter força para ajudar alguém? Então eu preciso saber meus limites, eu preciso saber levantar a mão, pedir ajuda, eu preciso saber até quando eu posso invadir a vida do outro. Porque às vezes a gente quer ajudar tanto o outro que a gente quer, principalmente essa terapia holística, você quer botar energia ali, você quer mudar pessoas, quer que ela saia dali daquele jeito, melhor, que ela viva melhor. Só que a gente não respeita as próprias escolhas, a própria jornada daquela pessoa. Pessoal, pensa assim, eu não sei vocês, mas eu tenho um trabalho danado para me cuidar. Oscilação emocional, oscilação energética, vampirização espiritual, ataque espiritual, minhas sombras, traumas do passado, tudo isso vem. Eu preciso tratar. Aí eu vou ser hipócrita de falar para você que você é o alecrim dourado que vai ajudar todo mundo? Não vai. Eu não me acho isso porque não tem nem como. Mas a gente sente isso lá no fundo, que a gente ganha um pouquinho de conhecimento e a gente quer alertar as pessoas, falar, vamos gente, vamos acordar, vamos ser melhor. Mas isso é desgastante e isso nos torna mais tristes. Isso mexe com a nossa esperança, né? Acaba até matando a nossa esperança. E a gente precisa olhar esse caminho do meio e enfrentar o mundo nesse equilíbrio.
entende? Deixando as coisas fluírem, deixando o ar passar, deixando as coisas se acomodarem, entendendo o que a gente pode fazer, que horas a gente pode fazer e principalmente, uma coisa que eu vou deixar bem claro, não é falta de empatia você se meter na vida dos outros, é respeito. Você pode aconselhar, você pode estar lá pela pessoa, você pode se colocar à disposição, mas fazer por ela não dá. Tirar ela de um lugar não dá, porque ela precisa ter força para sair, tá certo? Então vamos respeitar o processo de cada um, assim como gostamos que os nossos processos sejam respeitados. Então cada um no seu tempo, encontrando esse equilíbrio, consegue. Estar à disposição é diferente de eu obrigar a pessoa a sair daquele lugar. Estar à disposição é oferecer um caminho para acompanhar essa pessoa durante um período de tempo, mas não resolver os problemas dela, não ser a solução da vida dela. A gente mal é para a nossa, imagina para do outro, entendeu? Então, se dispam das certezas absolutas, olhem para dentro, cuidem de vocês, exercitem um olhar de caridade com vocês para que vocês possam devolver isso para o mundo. O chakra cardíaco é a ponte desses dois mundos maravilhosos e a gente pode sim viver um pouco mais leve. Até a próxima.